O assustador caso dos irmãos Naves é considerado o maior erro da história da justiça brasileira. Ele escancarou as graves consequências que a aplicação errada das leis e dos processos judiciais podem acarretar na vida de pessoas comuns. Acompanhe conosco essa triste, sinistra e revoltante história. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Espero que vocês estejam bem, estejam aí saudáveis, com os olhos bons para assistir os nossos conteúdos. E antes de entrar nessa história, eu vim aqui novamente pedir o like de vocês, que é o pagamento vital do youtuber. Que se inscreva no canal, ative o sininho e, se possível, vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir. Vocês sabem que tudo que vocês pedem, a gente faz por aqui na medida do possível. Então, sem mais delongas, por favor, editor, roda a vinheta. Galera, hoje vamos falar de uma história aqui bastante revoltante e que mudou para sempre a justiça brasileira. Esse caso que a gente está trazendo aqui para vocês, ele é estudado em todas as faculdades de direito do Brasil. Se não é estudado, pelo menos é citado quando a gente fala de direito penal. É muito famoso mesmo o caso. Vamos trazer ele nos maiores detalhes possíveis para vocês aqui. Galera, Joaquim e Sebastião, os irmãos Naves, moravam na cidade de Araguari, em Minas Gerais. Os Naves eram agricultores e trabalhavam com cultivo e vendas de cereais, basicamente arroz. E os dois tinham sociedade com o primo Benedito Pereira Caetano. Guarde esses três nomes. Esses três personagens citados acima foram protagonistas do maior erro judiciário da história do país. É bom enfatizar isso. Essa sinistra história, ela começa com um negócio realizado pelo primo dos irmãos. O Benedito, que possuía uma ambição descabida, muito mais que a dos primos, resolveu entrar num negócio bastante arriscado. Ele tomou coragem e ele também era muito inconsequente, então o primo Benedito realizou um empréstimo e comprou muitas sacas de arroz. Ele queria vender essas sacas de arroz nos mercados de Belo Horizonte, que naquela época já era capital, já que havia boatos de que o preço do arroz subiria consideravelmente. Só que começou a ocorrer no Brasil naquele ano um controle de preços, tá? O Estado começou a controlar o preço do arroz, porque o arroz realmente é o alimento básico do brasileiro. Então, com o estado de crise na época, o que acontecia? O Brasil demarcava o preço do arroz para as pessoas poderem comer pelo menos arroz. E aí, esse cereal ele passa a ser um alimento muito barato. E Benedito, que tinha comprado um monte de saca, tomou um baita de um prejuízo. Ele vendeu as sacas que havia adquirido e recebeu todo o dinheiro em um cheque, mas não era nem de longe que poderia cobrir o prejuízo dele. Ao realizar o saque do cheque, ele guardou as notas dentro da calça, em suas partes íntimas, e saiu para uma festa. E de repente ele desapareceu misteriosamente. Joaquim e Sebastião, seus primos, desesperados com o sumiço do parente, foram prestar queixa e narraram ao delegado e ao escrivão que estava lá que o primo havia sumido com uma quantidade considerável de dinheiro e eles estavam bastante preocupados com o Benedito. Tanto Joaquim quanto Sebastião levaram até o oficial que preencheu o BO, um cara chamado Zé Prontidão. Zé Prontidão era tipo um faz-tudo da cidade de Araguari. Ele teria visto o primo dos dois, o Benedito, na cidade vizinha dando um rolê. O oficial de plantão desconfiou da história dos irmãos, aí os policiais deram uma chacoalhada no Zé Prontidão e o cara mudou a história, dizendo que não tinha visto o primo. Olha só, ele já alterou a história para ajudar a polícia. O oficial então resolveu abrir um inquérito policial apontando os dois primos como principais suspeitos do suposto crime. Galera, a possibilidade de um homicídio em família com ocultação de cadáver preocupou a população e causou uma comoção geral. Jornais de cidades dos arredores e de Belo Horizonte, da capital mineira, passaram a noticiar o ocorrido e o caso ganhou repercussão e notoriedade. Vamos lembrar que nessa época, nos anos 30 e nos anos 40, não era tão comum assim homicídios. Eles não eram tão comum na década de 30 e de 40, tá? É bom deixar claro isso no nosso recorte para você não se assustar aí com o que a gente tá falando. No período em questão, nos anos 30, o Brasil vivia um momento ditatorial do Estado Novo. O regime era uma ditadura civil e militar que tinha Getúlio Vargas como líder ali, enfim, dono de tudo. O presidente, o Getúlio Vargas, ditador, preocupado com a repercussão negativa que o caso poderia render ao seu governo, designou como responsável pelas investigações o sanguinário delegado tenente militar
militar Francisco Vieira dos Santos. Galera, guarde esse nome Francisco Vieira dos Santos, que é bastante importante. Só colocando um parênteses aqui interessante também para dizer para vocês, por que o Vargas ficou preocupado com o crime? O Vargas, quando entrou para ser ditador, ele convenceu parte da população que no período em que ele fosse o governante supremo da nação, ele não deixaria existir certos tipos de violência e que a justiça começaria a funcionar de verdade e prender pessoas que cometiam crime. Então era uma preocupação muito grande do Vargas isso daí. Resumindo aqui para vocês, pra gente entrar no momento em que o Francisco Vieira dos Santos entra na história. Então a gente tem o Benedito e os dois irmãos, o Joaquim e o Sebastião Naves. Eles eram sócios e plantavam arroz. O primo, Benedito, fez um negócio errado, comprou muitas sacas de arroz e não conseguiu vendê-las, e depois tomou um baita prejuízo, recebeu um dinheiro para sanar um pouco do prejuízo que ele tinha conseguido vender em cheque, sacou do dinheiro e desapareceu. Os irmãos foram na delegacia e acabaram sendo acusados como principais suspeitos disso ter acontecido, deles terem tirado a vida do primo. Esse oficial, Francisco Vieira dos Santos, se dirigiu a Araguari e, precisando dar respostas rápidas para a população e para o governo, iniciou o inferno na vida dos irmãos Naves. Foi isso. O cara primeiro se convenceu que os caras eram os criminosos e depois foi tentar arrancar dos caras isso, certo? Sem nenhuma prova material e até mesmo indícios contundentes da participação dos irmãos, mas com a convicção de que eles eram autores do delito, o tenente oficial Francisco Vieira inicia uma série de práticas violentas para tentar arrancar a confissão dos dois. Irmão, é assim, ó, quando a gente fala de materialidade, é que todo crime, ele precisa ter o alvo do crime ali para ser investigado. A materialidade, no caso, seria o corpo do Benedito. Então, você só poderia entender melhor o crime que aconteceu se tivesse o corpo, e não tinha o corpo do cara, ele só sumiu. Enfim, os métodos adotados pelo militar causam indignação e repulsa até hoje. A gente vai contar algum deles para vocês. Se vocês não tiverem estômago, passa para esse momento aí que tá na tela. Junto com seus subordinados, o tenente Francisco fez extrações de dentes com alicates enferrujados, deixou os irmãos por muitas horas num pau de arara. Os militares chegaram a pendurar os irmãos no meio de um matagal de ponta cabeça e colocaram mel em seus corpos para serem picados por insetos. Porém, o crime mais bárbaro cometido por esses agentes policiais e desumanos foi o estupro da senhora Ana Rosa Naves, mãe dos irmãos. E os caras fizeram isso na frente dos filhos dela, na frente do Sebastião e do Joaquim. A cena fortíssima fez com que os acusados, que até aquele momento, mesmo debaixo de muita violência e pancada, se recusavam a confessar o crime que não haviam cometido, assinassem um documento confessional dizendo que eles tiraram a vida e sumiram com o corpo do primo para ficar com o dinheiro da venda do arroz. Eles não aguentaram ver aquilo com a mãe. Pô, embaçado também, tio, você é louco. Pelo amor de Deus. A partir da confissão, a denúncia foi aceita pelo Ministério Público e os irmãos passaram a ser acusados judicialmente agora como réus. O processo correu por 10 anos e os juízes não aceitaram a tese da defesa, que postulava que as provas da autoria do crime foram coletadas de forma ilegal. E de verdade, pô, a confissão foi... Vocês viram a forma como a confissão foi tirada dos caras. Em 1938, pessoal, os réus, o Joaquim e o Sebastião, passaram por vários júris e apelações. E foi tudo coberto pela imprensa da época. Eles foram defendidos de forma gratuita por um famoso advogado chamado João Alame Filho, que tem inclusive um livro sobre essa história que vocês podem procurar aí. Ele se comoveu com a situação dos réus e verificou a vontade dos juízes e promotores pela condenação dos irmãos. Ele ficou revoltado com isso. Mesmo com a falta de provas, a tendência do julgamento sempre pendia para o lado do inquérito policial, documento cheio de vícios e erros. Então os caras estavam numa situação muito desnivelada ali, muito desproporcional. Ao final de 3 julgamentos, galera, os réus foram absolvidos por um júri popular, mas a comemoração não duraria muito tempo. Como a sentença não era unânime, e por ser um tempo, quer dizer, não era unânime porque nem todos os jurados votaram a favor da absolvição, tá, galera? E também era um tempo de ditadura, onde os direitos constitucionais não eram garantidos. O Tribunal de Justiça, que queria condenar os caras, inverteu a decisão do júri e condenou os irmãos a 25 anos e meio de prisão, que posteriormente passou por uma revisão penal, e assim, a pena foi reduzida para 16 anos. Após 8 anos e 3 meses
presos, encarcerados em regime fechado, Joaquim Sebastião Naves, mediante comportamento prisional exemplar, foram finalmente colocados em liberdade condicional. Em 1948, Joaquim Naves perdeu a vida em um asilo onde tratava uma doença degenerativa que ele contraiu, que ele teve, a partir das pancadas na cabeça que ele recebeu durante as sessões de violência que o Francisco Vieira fez contra ele. Sebastião, o irmão sobrevivente, iniciou uma luta judicial para provar sua inocência e a inocência do seu falecido irmão. Em 1952, chega a Araguari a notícia de que o primo Benedito estava vivo e encontrava-se em uma cidade próxima. Sabendo da notícia, mas não tinha certeza se era verdade ou não, Sebastião procura desesperadamente o juiz da cidade e pede liberação, já que ele tinha que cumprir pena em liberdade, ele não podia sair da cidade, não podia deixar o município. Pede autorização pro juiz para conferir se a notícia era realmente verdadeira. O magistrado aconselhou o Naves, né? Falou assim, mano, deixa isso quieto, você já pagou o que você devia, tá terminando de pagar aí o crime, mas tudo bem, vou conceder o pedido, você vai lá. Então o juiz solicitou que o delegado da cidade de Araguari fosse junto com o Sebastião até a cidade vizinha. E cara, a porra do primo Benedito tava dentro de uma casa na cidade vizinha e dormia confortavelmente, até roncava no quarto de uma fazenda. Eufórico, o Sebastião invadiu o quarto com o delegado. Benedito, ao ver o primo, achou, mas esse cara vai passar eu, porque esse cara vai me tirar a vida, você é louco. Mas o Sebastião deu um abraço nele e falou, pelo amor de Deus, primo, graças a Deus você tá vivo. Ainda bem que você tá vivo, ainda bem que você tá aqui. Vamos para Araguari comigo, por favor. Vamos para Araguari pra você dizer que é você mesmo e provar que eu e meu irmão é inocente, meu irmão não tá mais aqui. Galera, o caso dos irmãos Naves é comumente citado nos cursos de faculdade de direito do país. E aí sua história geralmente é evocada para ilustrar as terríveis consequências da condenação sem provas e sem o devido processo legal garantido pela nossa Constituição. Tipo assim, ó, depois do caso dos irmãos Naves, nós tivemos uma mudança bem grande na justiça brasileira. Hoje se toma muito mais cuidado com a questão do corpo. Você precisa encontrar o corpo para ter a materialidade para poder analisar se não pode acontecer isso daí que aconteceu com os irmãos Naves. Outra coisa interessante, que foi um fato que eu não coloquei no texto e vou falar agora no final para vocês, é que assim, quando o primo chegou lá em Araguari, o juiz falou, não, tudo bem, todo mundo reconheceu que você é parecido com o primo, que você é o primo e tal, e ele falou que ele era o primo, tudo certinho, pá, e aí os caras falaram, mas a gente vai ter que trazer sua família pra cá pra dizer que é você. E a família do primo tava em outra cidade distante e o governo de Minas Gerais e a justiça pagaram um avião pra família vir. Cara, a família perdeu a vida num acidente de avião indo pra Araguari e não se conseguiu a prova da família pra, né, comprovar que o primo era o primo mesmo. Mas enfim, no fim das contas era o cara mesmo de verdade, os caras encontraram o documento, tudo certinho, e era maluco mesmo, e os caras pagaram por um crime que os caras não cometeram. E isso é muito absurdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Primo. Peraí. Fala, Fernandão. Eu fiquei encanado com uma perguntinha aqui, ó. O que você quer saber, mano? E se o Joaquim chegasse, metesse um tiro na cabeça do primo e falou, já paguei minha sentença, então pá! Mano, é interessante isso aí. Mano, eu não sei, se tiver alguns advogados aí de penal e tal, quem manja de direito, delegado, tem muito tira que segue a gente. Tipo assim, os caras já tinham pagado por um crime que os caras não cometeram. Então, teoricamente, o primo já tinha ido pro saco, já tinha perdido a vida. Se o Sebastião vai lá e dá um tiro na cabeça do maluco e fala assim, ó, já era, eu paguei pelo crime, você já tá morto mesmo, só vou tirar tua vida, ele paga pelo bagulho? Ah, não sei, responde aí embaixo nos comentários pra gente ver. É uma dúvida que eu tive fazendo o roteiro também, viu, Fernando? Eu esqueci de colocar aqui. Bom, galera, um forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, compartilha aí com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda no grupo do direito aí, da galera que fica falando besteira. Tamo junto, fui, valeu!